Inicialmente, né, bom dia a todos. Eu sou aluna da ICV, como a professora Bastira já falou, e do TCC também, ela é minha orientadora. E a minha apresentação aqui, a minha participação nesse curso de extensão sobre aprendizagem significativa com o uso de recursos didáticos na convencional de ensino de geografia, vai ser sobre o uso da poesia como recurso didático não convencional no ensino da geografia, em busca da aprendizagem significativa. Eu vou ministrar essa apresentação juntamente com a professora Bastira. E, de início, eu queria falar sobre a importância de se discutir sobre a poesia. Por quê? Porque nas minhas pesquisas, como a professora falou, ainda estou no início, né, da minha pesquisa, a gente ainda vai entregar o relatório parcial, mas nesse período que eu estava pesquisando, eu já consegui perceber que existe, sim, muitos trabalhos sobre o uso da geografia escolar, sobre os recursos didáticos, existem alguns, sobre a aprendizagem significativa, existem muitos trabalhos, mas sobre a poesia, são poucos os trabalhos que tem voltados assim para a geografia, são bem mínimos mesmo. Então, eu acho muito importante essa discussão, porque a poesia ela tem muito a agregar ao ensino da geografia. Elas têm muito em comum. E, para iniciar, eu queria trazer aqui algumas palavras que vão nortear a nossa apresentação hoje. Então, como alcançar a aprendizagem significativa? As palavras-chave dessa apresentação vão ser, né? Geografia escolar, formação de professores, recursos didáticos não convencionais e poesia, para que a gente consiga chegar ao nosso objetivo, que é alcançar a aprendizagem significativa. Para iniciar, antes da gente falar sobre essas palavras, a gente vai falar um pouco sobre o que é a aprendizagem significativa. Como já foi explicado pelo Gustavo, muito bem explicado por ele, vou fazer um pequeno resumo, até mesmo para não ficar muito extensa a apresentação. Então, eu trouxe aqui uma citação de Alzheimer, em 1980, citado por Pontes Neto, em 2016, onde ele vai dizer que a teoria da aprendizagem significativa de Alzheimer é voltado para se compreender a forma que se ocorre a aprendizagem do conhecimento, através da aprendizagem de corpos cognitivos em um contexto escolar. Como já dito pelo autor, a aprendizagem significativa ela vai ser voltada assim, para compreender como ocorre a aprendizagem nos docentes. Então, falando um pouco aqui sobre a aprendizagem significativa, essa teoria, fazendo um resumo, Aldaba, ele acreditava que os alunos eles tinham que ter, assim, na sua estrutura cognitiva, algum vestígio daquele conteúdo. Dessa forma, o conteúdo teria, assim, um significado para aquele aluno. Então, uma opção seria voltar aquele conteúdo para o cotidiano do aluno. Por exemplo, o conceito de território. O professor poderia assim, explicar, território pode ser delimitado, né, de acordo com, por exemplo, o tráfico de drogas, ou poderia ser delimitado como território ali do seu bairro, território da sua rua. Então, uma coisa mais voltada para o cotidiano do aluno, para a realidade dele. E assim o aluno conseguiria entender aquele conteúdo. Então, Alzheimer, ele acreditava que o aluno, como o Gustavo já falou, ele tinha que ter esse interesse de aprender sobre aquele conteúdo e ele tinha que ter também, na sua estrutura cognitiva, de algum resquício, né, desse conteúdo, para que a aprendizagem dele seja, assim, significativa. Também não poderia ser ocorrer a memorização, que a memorização iria atrapalhar esse processo. Então, a teoria da aprendizagem significativa justamente é o que já diz o nome, né, da teoria. Tem uma aprendizagem significativa para aquele docente. Fazendo o resumo, é isso. Aí vamos entender também um pouco agora, né, sobre a geografia, que foi a primeira palavrinha que eu falei ali que vai nortear nossa apresentação. Então, qual é o papel da geografia?
Nós que estamos aqui, que nós estudamos geografia, né, nós aprendemos assim no início do nosso curso, na primeira disciplina, que o objeto de estudo da geografia é o espaço geográfico, né? Dentro dele vai englobar outras, outras categorias, mas a principal categoria de estudo é o espaço geográfico. A geografia ela vai buscar integrar natureza e sociedade. E a geografia ela tem um poder para explicar as diversidades e complexidades naturais e sociais. Então, a geografia ela é uma disciplina muito importante, porque ela tem assim um grande poder na formação do aluno entender assim a sua cidadania, dele conseguir assim compreender a questão da sociedade, a questão da integração ali, tanto ela vai para o lado da natureza, quanto ela vai para o lado social, e ela conversa também com outras disciplinas. Ela conversa com a filosofia, ela conversa com a filosofia, conversa com a sociologia, conversa com a história, e a geografia é uma disciplina que ela tem muito a agregar. Então, ela tem, assim, ela é muito importante. Também existe aí, quando a gente fala de geografia, a questão da memorização. Muitos de nós já ouvimos, né? Eu mesmo, nas minhas experiências, já escutei. Geografia é só você pegar um livro, sentar e decorar. Eu não admito que o meu filho, ele tire nota baixa em geografia. Eu já ouvi muito isso. E quando a gente chega, assim, no ensino superior, né? A gente percebe que a geografia não é sentar e decorar. Você tem que ter um senso crítico, são muitos conteúdos, tem que ter uma percepção. E, então, o professor, quando ele entra na sala de aula, ele já entra no canto, contra esse rótulo de que a geografia é uma disciplina decorativa que foi deixada aí pela geografia crítica, né? Porque só a partir dos anos 80 que foi inserida aí as questões políticas e as questões sociais na geografia. Antigamente, a geografia só era descritiva, né? Como nós já conhecemos. Então, tem aí a importância da geografia dentro da escola. A geografia, ela é muito importante porque ela vai estudar o espaço geográfico como um todo, vai estudar a sociedade, vai estudar a natureza. Ela tem um grande impacto na formação, assim, do aluno cidadão. Continuando aqui a nossa apresentação, tão importante quanto a geografia é a importância do papel do professor para que ocorra aprendizagem significativa. Eu quis trazer aqui uma citação de Ferreira, 2020, né, página 17, onde ele vai dizer que, para isso, salienta-se que, no atual momento histórico, existem inúmeras análises e pesquisas sobre o processo de aprendizagem, as quais perpassam pelas escolhas e estratégias metodológicas de professores, instituições educacionais e etc. Dessa forma, deve-se também considerar o atual cenário técnico-científico informacional, em que a fluidez dos acontecimentos necessita de um olhar crítico para transformar essas informações em conhecimento, sobretudo no tocante ao ensino da geografia. O autor, ele vai colocar aí uma questão que eu achei bem interessante, que foi a questão do momento, né, que a gente está vivendo. A gente está vivendo a indústria 4.0. Então, a todo momento nós somos ali bombardeados, somos atualizados de informações. Coisas que acredito que há 20 anos atrás ninguém imaginaria que estaria acontecendo, né? Que do outro lado do mundo acontece um fato, a gente já está sabendo aqui. Então, é muito importante o professor, a geografia, as escolas, em conjunto, se atualizarem juntamente com essa questão da indústria 4.0, o que a gente está vivendo. Isso vai também ajudar assim, a nortear os alunos. O autor vai colocar também que isso deve ser levado para dentro, né, da geografia. Então, o professor, ele tem essa questão de aguçar o senso crítico do aluno e ele tem que utilizar dessas novas tecnologias, tem que utilizar, assim, desses novos recursos. Isso é muito importante. Mas o que é um recurso didático, né? O professor, ele tem, assim, que usar de recursos, né, também para aguçar esses alunos. Então, vamos compreender um pouco o que é o recurso didático convencional e o que não é, e o que é o recurso didático não convencional.
como já foi explicado aí na apresentação anterior também. Vou fazer só um pequeno resumo. Então, o que é um recurso didático convencional? Os recursos didáticos convencionais, geralmente utilizados dentro da geografia, é o famoso livro didático, que nós já conhecemos, é o mapa e o quadro acrílico, que são os recursos mais convencionais utilizados dentro da geografia. Mas o que é um recurso didático não convencional? Eu trouxe aqui alguns exemplos de recursos didáticos convencionais, não convencionais. Mas antes, eu queria falar sobre a importância desse recurso. Em uma pesquisa de Silva, da professora Josélia Silva, né? Ela, em seu livro, Construindo Ferramentas do Ensino de Geografia, ela vai falar sobre uma pesquisa que ela fez, onde ela foi em escolas públicas aqui de Teresina, e ela percebeu que os professores, eles eram professores jovens, adultos, mas que eles não utilizavam os recursos. Eles simplesmente utilizavam os recursos tradicionais. Quando ela foi perceber qual o motivo de utilizar esses recursos tradicionais, eles achavam assim que os alunos, eles conseguiriam associar melhor os conteúdos com esses recursos que eles já estavam assim acostumados. Mas a professora, ela percebeu que não existia assim uma formação, uma certa assim mesmo interesse por parte desses professores de buscar assim, se atualizar. Esses professores, eles eram professores formados, eram professores jovens, eram professores com especialização, mas eles não buscavam melhorar sua metodologia. E, pensando nisso, e detalhe, né, nessas escolas tinham esses recursos, mas os professores, eles não procuravam, assim, utilizar. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de recursos não convencionais, que são os jogos, né, os jogos, que já foi falado na apresentação anterior, que é um recurso, assim, um pouco, não é convencional, como a professora falou, pode ser convencional, pode ser um jogo criado mesmo para dentro de sala de aula, como pode não ser, mas é um recurso que a gente já vê um pouco, já é um recurso que, inclusive, na pedagogia, ele é muito visto. As tirinhas também são muito utilizadas já. Aí eu coloquei aqui um recurso que eu acredito que não é muito utilizado, é muito difícil eu falar sobre recurso, que é o cinema. E o rádio também, não é um recurso muito utilizado dentro de sala de aula. E coloquei aqui o nosso objeto de estudo, né, da nossa apresentação, que é a poesia. Coloquei aqui uma poesia de Carlos Drummond de Andrade, onde o nome dessa poesia é No Meio do Caminho. Ele vai dizer que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida das minhas retinas tão fadigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Aqui, quando Andrade vai falar sobre esse poema, ele não está falando literalmente, né, numa pedra. Isso pode aguçar o senso crítico do aluno. Aqui não é um exemplo voltado para a geografia, mas é um exemplo de como a poesia ela pode assim, estimular as emoções dos alunos. E o aluno vai conseguir assim, fazer uma interpretação de texto, o aluno vai conseguir assim, aguçar o senso crítico. E a gente pode usar esse recurso voltado para a geografia com diversos temas. Então, continuando aqui a nossa apresentação, a poesia ela pode ser utilizada de diversas formas, como já foi dito, com os alunos. Souza, né, Tial, 2017, ele vai dizer que, no que diz respeito ao ensino da geografia, a poesia vem nos auxiliando, como outra linguagem, a ser aprendida pelos alunos, na compreensão da organização espacial mundial, além de ser outra forma de expressão que pode ser utilizada pelos mesmos para traduzir em palavras suas experimentações de mundo. Como já foi falado ali na apresentação anterior sobre os jogos, a poesia também pode fazer isso. Pode fazer o aluno, ele conseguir, assim, colocar o seu mundo, né, a sua realidade dentro da poesia e conseguir, assim, transmitir aquele conhecimento.
Então, a poesia, ela é um recurso que ele pode ser associado à geografia e ele é um assunto, um recurso que ele pode ser muito utilizado. Mas, então, o que é poesia? Muitos de nós estamos habituados a utilizar esse recurso somente no poema, o que nós vemos muito dentro de sala de aula. Aí é um poema. Geralmente a gente não sabe nem diferenciar o que é uma poesia e o que é um poema. Mas é importante essa diferenciação. Por quê? Porque o poema, ele é um texto literário, ele é formado por versos, por estrofes e algumas vezes por rimas. Já a poesia, ela é uma manifestação artística, que ela pode sim ser manifestada através do poema, através de palavras, como o poema, ou não. Então, o poema, ele sim está dentro da poesia, mas a poesia, ela nem sempre vai ser um poema. E isso é muito interessante, porque o poema, ele vai assim causar emoções nas pessoas. E ele pode sim ser traduzido através de uma imagem, através de uma música, através de um poema, diversos outros recursos. Né? É importante também falar que esse recurso, a poesia, ele deve ser utilizado de forma planejada. Um texto, no livro, Construindo Ferramentas para o ensino de geografia, a professora Viana, né, Façanha, e a professora Mugiani, eles falam sobre isso, eles falam sobre a importância de se colocar esse recurso de uma forma planejada. Porque não é certo a pessoa chegar dentro de uma sala de aula, como muito já foi dito, e utilizar assim esse recurso de uma forma que não tem planejamento. Você só coloca o recurso para o aluno e deixa o aluno ali, você não dá assim uma orientação para aquele aluno, você não pede um relatório, você não pede uma informação, você não pede para o aluno se manifestar, você simplesmente bota aquele recurso para que o aluno ele possa tá ali preenchendo o tempo, para que você possa preencher no diário que fez essa atividade, e o aluno não consegue assim, chegar a essa aprendizagem significativa a partir desse recurso. Então, simplesmente é ali para tampar um buraco, né? Para tampar ali um tempo e você conseguir receber suas horinhas ali e dizer que você trabalhou. Não, isso não é certo. O certo é você fazer um planejamento, fazer um plano de aula, pensar, raciocinar, ver a turma qual é o recurso, se não a poesia, mas qual o recurso que melhor vai se adequar àquela turma. Continuando aqui a apresentação, eu trouxe aqui alguns benefícios de associar poesia e geografia, onde o professor ele vai ter assim, a possibilidade de trabalhar diversos conteúdos, como a gente vai ver mais à frente dessa apresentação. A aula vai ser mais dinâmica, também vai estimular o senso crítico do aluno, né? Que é o objetivo do professor, né? O aluno conseguir desenvolver o seu senso crítico, ter seu próprio pensamento sobre aquele conteúdo. E a aula vai ser mais produtiva, porque os alunos eles vão se interessar por esse conteúdo, eles vão sair daquele cotidiano. A aula de geografia vai deixar de ser aquela aula descritiva, aquela aula que os alunos veem como aula chata, né? Uma aula enfadonha, e vai passar, assim, a ser uma aula que os alunos vão conseguir produzir, vão conseguir criar. E até estimular, quem sabe o aluno mais tímido, que tem dificuldades, né? Em conversar, em apresentar seus trabalhos, ele pode, assim, através da poesia ou de outro recurso não convencional, demonstrar interesse, né? E aqui eu trouxe um exemplo do autor Carlos Drummond de Andrade, é uma poesia desse autor, onde ele vai aqui criticar a questão do consumismo na sociedade atual, e ele vai dizer que é dura andar na moda, seja negar minha identidade, trocá-la por mil, acambaçando todas as marcas listradas, todos os logotipos de mercado, com que inocência demito-me de ser. Tem a imagem aqui, né, de uma criança com marcas, tem aqui outra imagem também, né, de várias marcas famosas, onde o que a gente pode perceber aqui? A gente pode perceber que o autor, quando ele faz essa poesia, ele quer descrever sobre a questão desse consumismo exacerbado que a gente está vivendo hoje.
atualmente até as crianças já dizem, eu não quero um caderno disso, eu não quero uma roupa disso, eu quero de tal marca, eu quero daquele desenho que eu vi, eu quero daquela informação que eu tive. Os jovens também estão muito nesse mundo. Então, hoje em dia, as pessoas são norteadas por marcas. Até mesmo as coisas, algumas coisas não tão famosas, como, eu não quero uma sandália, eu quero uma Havaianas. A gente já conhece as coisas pelas marcas. Então, ele vai aqui, a partir dessa poesia, ele vai criticar esse consumismo que a sociedade leva, e que a gente pode levar isso para a geografia. A gente pode fazer o aluno refletir sobre esse conteúdo dentro da geografia. Por que tem esse consumismo? Como ocorreu esse consumismo? Como chegou até aqui? Então, isso é muito importante. E agora eu vou passar aqui a palavra para a professora Bastilha Viviana, que ela vai explicar sobre o próximo slide. Então, gente, além dessa discussão que a Thalita vem colocando, né, eu achei interessante também trazer algumas poesias, né, relacionadas ao Nordeste, ao sertão, né, também, né, como forma de, especialmente, né, nós que somos professores aqui, né, de estados nordestinos, que possamos também, além de trabalhar o conteúdo em si, que nós possamos também enaltecer o nosso estado, as nossas riquezas, o nosso patrimônio cultural, porque muitas vezes, quando você vai trabalhar um conteúdo, né, você simplesmente pode trabalhar o conteúdo em si. E sabemos, né, se fôssemos fazer uma reflexão sobre a questão do livro didático, que o livro didático, ele é construído, né, por pessoas das regiões sul e sudeste. Então, muitas vezes, né, o nosso estado, ele termina, né, os nossos recursos, nosso patrimônio, ele termina não sendo exaltado nos livros didáticos, e aí, com exceção, né, do 7º ano, principalmente quando você trabalha o conteúdo das regiões, então lá na região Nordeste vai tratar de algumas informações, mas ao longo de todos os conteúdos, ou de muitos conteúdos, nós podemos também estar enaltecendo nossos recursos e tirando um pouco do estereótipo, né, que existe em relação ao nosso, como eu falei, a nossa região, o nosso estado. E a poesia, ela tem esse papel, especialmente se você for buscar em autores, né, que trazem essa discussão mais regional. E aí, fazendo pesquisas, né, então eu achei uma poesia, né, do poeta pernambucano Gilmar Leite, onde ele, né, traz um pouco dessa discussão no seu livro, né. E aí eu também trouxe essa citação de Paulo Freire, onde ele coloca, né, que a compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o conteúdo. Então, vai de encontro ao que a Thalita colocou. Quando ela fala, né, que o professor, que o docente deve buscar uma aprendizagem significativa do seu discente, do seu aluno, é exatamente isso, aproveitar esses recursos didáticos, no caso, como nós estamos trazendo aqui, não convencionais, para fazer com que o aluno tenha uma leitura crítica da realidade em que ele esteja vivendo. E, acima de tudo, a partir do momento que você vai analisar uma realidade, né, que é a realidade dele, que é uma realidade próxima, uma realidade que ele conhece, vai facilitar a compreensão dos conceitos que o professor se propõe a trabalhar. E aí, Thalita, passa, por favor. Então, eu trouxe um trecho, né, de um das poesias que o Gilmar Leite trata no livro dele, onde ele coloca: o sertão é cruel e violento, mas também é profundamente humano. Quando seco, é macabro e desumano. Quando verde, produz contentamento. Tem miséria e tem alimento, paradoxo de risos e de prantos. Desencanta e demonstra mil encantos, revelando cenários de dois mundos, um lugar de mistérios bem profundos, cada qual envolvido nos seus mantos. Se chover, tudo muda velozmente. Os fantasmas das árvores peladas vestem roupas de cores variadas, acabando o macabro ambiente.
O deserto que antes existia, com espinhos e serpentes venenosas, dá lugar a paisagens primorosas, parecendo uma outra moradia. Na campina aparece a sintonia de uma orquestra de pássaros cantantes, borboletas em ritmos dançantes. Num balé, fazem 1000 voos delicados. Os sutis colibris bem refinados beijam flores iguais a 2 amantes. Então, vocês podem perceber que, nesse trecho da poesia dele, nós conseguimos extrair um conjunto de elementos que podem ser discutidos em vários conteúdos da geografia. E aí eu queria aproveitar esse momento, né, já que hoje não escutamos vocês ainda, né, os participantes, que conteúdos nós poderíamos estar trabalhando a partir de trechos que podem ser extraídos dessa poesia? Quem gostaria de se manifestar, de ligar o áudio e falar? Alguém? Se for aluno da disciplina, ganha um ponto. Se falar, tô brincando, viu, gente? Porque normalmente nossos alunos gostam muito, né, dessa, né, que é a questão do jogo, né, de ter alguma... Professora. Alguém... Oi, pode falar, Alisson, já ganhou um ponto, é garantido, tô brincando. Pode falar. A gente poderia trabalhar a climatologia com a sazonalidade das temperaturas, dos períodos de chuva, os períodos de seca, as zonas de iluminação, por que é tão seco no Nordeste em relação a outras regiões, sendo que é dentro do mesmo país. Exatamente, Alice. Então, um dos aspectos principais, né, está bem clara a questão climática, e aí você pode trabalhar, né, as características dos climas do Nordeste, por que algumas áreas, né, o clima é mais seco, outras, né, as condições de tempo, né, permitem, né, uma condição de maior umidade, menor umidade. Então, você pode trabalhar o zoneamento da própria região Nordeste, né, mostrando a zona da mata, o agreste, o sertão e o meio norte, que também mostram esse diferencial, mas especialmente no sertão, um dos aspectos que chama a atenção é exatamente a questão da paisagem. Aí você poderia, e deve, na verdade, né, trazer outros recursos, né, como fotografias, como imagens ou vídeos, que possam estar mostrando essa paisagem no período chuvoso e essa paisagem no período seco. Então, é uma discussão também que pode, né, contribuir, e isso, né, para quem tem oportunidade para viajar para as áreas onde o clima é semiárido, né, áreas onde você encontra, por exemplo, a caatinga, é muito como se você viaja no período mais seco. Então, você vê uma paisagem totalmente diferente quando você viaja e vê uma área mais úmida. Mas, se não ocorrer essa possibilidade de viajar, né, como foi discutido, né, pelo Érico, por exemplo, a questão dos trabalhos de campo, que são tão importantes também no processo de ensino-aprendizagem, você pode levar as fotografias, pode pedir que, inclusive, eles levem fotografias. Hoje em dia, né, com essa facilidade de acesso aos smartphones, né, que eles façam pesquisa, inclusive, durante a aula, claro, tudo muito bem planejado, tudo muito bem organizado, para que esse recurso, que muitas vezes é tão discriminado pelos docentes, né, e pelos coordenadores das escolas e diretores, você pode utilizar a seu favor, né, para que os alunos possam utilizar fazendo pesquisas, né, e conhecer um pouco a realidade. Também tem o próprio Google Earth, como foi falado também no início do nosso curso pelo Edenilson, né, onde você pode estar mostrando, a partir do Google Earth também, numa escala temporal, as diferentes paisagens, né, a partir da análise de mais satélite. Então, ou seja, você tem uma infinidade de recursos que você pode estar trabalhando, e a poesia ela pode vir a complementar essa discussão, como a Thalita já colocou, né? Você vai aguçar esse aluno, o senso crítico dele, né, a percepção dele, e trazer também experiência da realidade do cotidiano dele. Então, mais alguém gostaria de falar? Pode passar, Thalita.
Então, e aí, né, trazendo ainda a discussão do livro, né, dessa poesia que nós colocamos como exemplo, né, com a poética do autor, ele permite, né, com essa poesia que ele trouxe, que nós trouxemos, ele permite discutir desde questões existenciais, né, da vida, do dia a dia, do cotidiano, do sertanejo, do sofrimento, no período seco, né, e de uma situação mais favorável de alimento no período chuvoso. E aí você vai perpassando, né, desde o viés social, né, como o Alisson colocou, a questão das características climáticas, dá para trabalhar entre vários aspectos, né, nos várias partes da poesia, e, obviamente, a compreensão também socioespacial do ambiente, né, também como o Alisson chamou a atenção, né, então você pode destacar o porquê, né, dessa seca, a questão da própria localização na zona tropical, em relação à zona tropical, quais são os outros condicionantes que permitem, que favorecem, né, que em determinado período do ano exista secas prolongadas, ou seja, né, os índices pluviométricos são muito baixos, enquanto que em determinados períodos do ano você vai permitir, você vai ter uma condição de chuvas torrenciais, e aí destacar todo um conjunto de aspectos que estão atreladas a essa, né, a essa discussão que você pode trazer. Thalita, pode passar. Então, e aí eu trouxe uma outra também, né, poesia que eu achei interessante, que você pode trabalhar com mais de uma poesia, você pode, inclusive, dividir a turmas em grupos, né, e colocar uma poesia para cada grupo, para que eles façam a discussão, para que depois eles apresentem, né, as discussões, né, o resultado das discussões que eles conseguiram, né, realizar no grupo, e depois eles socializam com a turma, né. A do Ezequiel também, ela vai, como eu falei, vai na mesma, né, traz questões bem semelhantes. Então, faz tempo que não vi a chuva cair sem parar, vendo a terra encharcada sem o sol avistar. No sertão se faz festa, quando esverdeia a plantação. Quando sair a cor cinza, nos dá pulo de emoção. Porque não há nada mais lindo do que ver todos meninos se molhar no terreirão. Os velhos viram menino, naquela grande diversão. Hoje assim me sinto. Então, para a chuva partindo, pulando, correndo e rindo. Agradecendo e me divertindo, porque fazia tempo que aqui não tinha chuva para molhar o chão. Então, você vê que entra também a questão cultural, né? Então, outra questão também que pode ser trabalhada, né? São atividades interdisciplinares, né, com a língua portuguesa, por exemplo, para trabalhar a questão, né, da linguagem regional, né, então, da cultura regional como um todo, trazer aspectos, né, para mostrar realmente que essa questão, né, da seca, das chuvas escassas, estão relacionadas ao conjunto de outros fatores sociais, econômicos, políticos, inclusive, né, a questão cultural e, obviamente, enriquecer a discussão do conteúdo e, principalmente, trazer o nosso aluno para o centro dessa discussão, fazer com que esse aluno não seja coadjuvante, mas seja o autor principal nesse processo de ensino-aprendizagem. Pode passar, Thalita. Essa outra aí, foi eu que coloquei ou foi você, Thalita? Agora eu fiquei na dúvida já. A senhora, né? Então, porque fomos ajeitando os slides aí. Então, e a outra também, né, que nós trouxemos, quando você vê na imagem de cima, né, a caatinga, né, como ele coloca no poema anterior, né, a caatinga cinza, né, o verde praticamente não existe na paisagem, né, e já no período mais chuvoso você já vê, né, a vegetação já modificando, ainda não está tão verde, mas você já vê algumas espécies de vegetais já aflorando, ou seja, mostrando que as condições do ambiente elas mudam dependendo do período do ano, dependendo da estação do ano, e, obviamente, como eu falei, aproveitando para fazer essa discussão de um conjunto de fatores que contribuem para a mudança na paisagem. E o clima é um dos fatores principais, não somente, né? Aí entra a discussão do relevo, né, da questão da insolação, a questão dos ventos, ou seja, tem um conjunto, né, massas de ar, dentre tantos outros.
E aí, nesse outro poema, né, já o Emerson Marinho coloca, né, é tão apaixonante ver a chuva caindo, o sertão vai mudando, o verde vai surgindo, a paisagem vai ganhando outra forma, e o que era torrão se transforma em oásis, porém nordestino. É tão apaixonante ver o meu Chico de volta, ainda que um pouco fraco, mas para mim o que importa é poder vê-lo com vida e ter a certeza que um dia também chegará a sua hora. Né? Então, nesse poema, você vê que já tem outro elemento que foi acrescentado, que também pode ser discutido a partir da análise da paisagem. Qual seria esse outro recurso, além da questão climática, que outro recurso, né, que outro aspecto natural pode ser trabalhado com os alunos? Quem conseguiu identificar? Alguém? Quem seria esse meu Chico? O que vocês acham, né? Essa intimidade, né, ao falar do meu Chico. Quem seria esse Chico? Alguém? Se quiser, pode colocar no chat também, gente. Vocês estão mais tímidos que todos os dias. O Rio São Francisco, exatamente. Então, quando você fala do Rio São Francisco, né, você atrela diretamente, né, a essa condição da seca. Nós sabemos aí que os nossos recursos hídricos, né, como o Rio Parnaíba, aí você pode, se, né, você estiver dando aula para alunos que conhecem Teresina, ou aqui mesmo em Teresina, porque eu sei que tem pessoas que moram em outras cidades, você pode também estar fazendo essa relação, né, do Rio Parnaíba, do Rio Puti, e no caso, né, do Rio São Francisco, que também sofre muito com a questão da seca, né? Nós sabemos a importância, né, dos rios para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social, e, obviamente, né, nos locais onde ocorre a seca, os níveis dos rios, né, no caso específico aí do São Francisco, eles baixam muito, então isso atrapalha a produção de energia, ou seja, você vai trazer um conjunto de outras discussões que podem estar atreladas a isso. Pode discutir a questão da poluição ambiental, pode discutir a questão também do regime hídrico, né, os tipos de rios, ou seja, né, a partir de uma única poesia você pode estar trazendo discussões diversas, né, atreladas aos estados onde esse rio, né, onde nasce o São Francisco, quais estados percorrem, por que um determinado estado ele tem características diferentes, por que ao chegar próximo à foz, aí você pode trabalhar conceitos também, né, hidrográficos, nascente, foz, meandro, e assim por diante, rio de planície, rio de planalto, dentre tantos outros. Pode passar, tá? Então, e aí eu trouxe só mais algumas imagens, né, que aí você pode trazer a discussão também do próprio bioma caatinga, né, das características específicas do bioma caatinga, da riqueza, né, tirar aquele estereótipo de que o bioma caatinga é um ambiente pobre, que não tem riquezas, que não tem recursos, mostrar que tem recursos, só que os recursos são diferenciados dos outros biomas e que nem por isso deixa de permitir, inclusive, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social. Obviamente que no período seco a condição ela fica bem mais difícil do que no período úmido, mas também deixar claro a riqueza dos biomas, especialmente do bioma caatinga, né? Por conta sempre de se atrelar caatinga com pobreza, com seca, com miséria, com aspectos negativos. Também tentar associar com aspectos positivos. Pode passar. Então, pode continuar, Thalita. Essa aqui é uma poesia, né, de um autor nordestino, Braulio Bessa, que eu acredito que todos nós já vimos ele aí nas mídias, na televisão. Ele é um autor muito popular, acredito que ele já veio até aqui na universidade. Algumas pessoas viram a palestra dele, e ele ficou muito famoso por conta de ele enaltecer, né, o Nordeste. Eu achei interessante trazer isso, porque o autor, ele coloca aqui que sou de bom do vaqueiro, sou cuscuz, sou rapadura, sou vida difícil e dura, sou nordestino brasileiro, sou cantador violeiro, sou alegria ao chover, sou doutor sem saber ler, sou rico sem granfino, quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Da minha cabeça chata, do meu sotaque arrastado, do nosso solo rachado,
dessa gente maltratada, quase sempre injustiçada, acostumada a sofrer. Mas mesmo nesse padecer, eu sou feliz desde menino. Quanto mais sou nordestino, mais orgulho tenho de ser. Terra de cultura viva, Chico Anísio, Gonzagão do Renato Aragão, Ariana e Patativa. Gente boa criativa. Isso só me dá prazer e hoje, mais uma vez, quero dizer muito obrigada, nordestino. Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Eu achei bem interessante trazer aqui, porque a professora já falou, a questão de enaltecer a cultura nordestina. É muito importante também a gente trazer assim esse conhecimento e essa importância sobre a nossa cultura para os alunos, né? Porque muitas vezes a gente vê ali o livro didático ele não retrata o Nordeste por inteiro. Ele retrata só a parte ali do sertão nordestino, a dificuldade do sertão nordestino, e ele não coloca a nossa cultura, não coloca várias coisas que nós temos, como as nossas festas, né? Que já foi retratado durante o curso também. Então, é muito importante trazer isso para o aluno, para que o aluno ele enalteça, para que o aluno ele critique, para que o aluno ele perceba assim, a importância da geografia. E também uma questão sobre a poesia atrelada à geografia, que eu acho interessante, seria até mesmo a gente se juntar com uma professora de português, por exemplo, de uma escola, e fazer um projeto. A gente pode fazer uma aula diferenciada juntamente com esse professor, e aí o professor vai ajudando o aluno vai ter assim, o seu momento de criar, o aluno vai aprender uma interpretação de texto, o aluno vai reforçar a sua gramática, e o professor de geografia vai estar lá colocando seus conhecimentos e ajudando o aluno assim, a entender esses conceitos de geografia. Também seria uma boa opção para fazer durante uma aula. Thalita, volto só aí rapidinho. Então, nós colocamos também aí, né, quando ele fala do gibão, né, eu achei interessante mostrar essa vestimenta, né, do sertanejo, e explicar por quê, né, qual a importância desse sertanejo utilizar o gibão, né, que é esse traje típico, né, eu falei, do sertanejo, exatamente para atrelar, por exemplo, as características da caatinga, né, quando você imagina, né, como é que essa pessoa veste esse traje, né, vamos pensar, tão desconfortável, tão quente, né, já para um local de temperaturas tão elevadas, mas aí você tem que buscar toda aquela discussão, né, as próprias características da caatinga, com plantas espinhentas que podem estar machucando o vaqueiro. Então, a vestimenta é um elemento não só cultural, né, de manifestação, né, vamos dizer assim, da sua profissão, da sua vida diária, mas ao mesmo tempo ela está relacionada ao ambiente que esse sertanejo, que esse vaqueiro, por exemplo, tinha que trabalhar. E aí você pode resgatar também a questão da cultura do couro, a importância do couro para a economia brasileira, não só nordestina, mas brasileira, ou seja, né, você consegue trabalhar vários aspectos atrelados a essa questão, e como a Thalita colocou, né, trazer a língua portuguesa, mas trazer outras áreas de conhecimento para estar contribuindo, né? Trazer o professor de arte para contribuir na produção, por exemplo, os alunos produzindo as próprias poesias dele, explicando, né, toda a questão, né, vamos dizer assim, a estrutura das poesias, que elementos, ou seja, a questão mais técnica mesmo de construção, atrelando a discussão da geografia, que vai contribuir com esse processo de construção, né, do processo de ensino-aprendizagem que o professor se propôs a trabalhar. E aí, reforçando uma discussão que todos que falaram hoje deixaram claro, a importância do planejamento, ou seja, para você chegar a trazer essa estrutura, né, a poesia, de selecionar o material, de atrelar o conteúdo, tem que ter toda uma organização, né, e, obviamente, sem planejamento, você não vai conseguir alcançar o seu objetivo, que é uma aula eficiente, que é uma aula criativa, uma aula dinâmica, e que possa se alcançar a aprendizagem significativa, como foi tão bem explicado pela Thalita, pelo Gustavo, pela Ednete, e pelos outros que antecederam também nas lives anteriores. Pode passar. E aí, algumas referências, né, Thalita? Você... Pode falar, Thalita. Aqui são as nossas referências, né, que nós usamos, Cavalcante. Usamos também
alguns encontros, né, de geógrafos, eventos. O livro da professora Josélia também foi utilizado. E eu queria só destacar aqui, para finalizar, a importância do que já foi falado sobre utilizar esse recurso juntamente com outras disciplinas, porque já foi falado sobre a poesia, mas a poesia ela não é somente esses textos, né, que a gente colocou aqui. Ela também pode ser utilizada como imagem. A gente pode chamar o professor de artes e agregar a poesia, a geografia e a artes, tudo em uma aula só. Isso vai ficar muito rico de conhecimento para o aluno. Ou o professor de música e agregar a música, a poesia e a geografia em uma música. Então, vai ser uma aula muito rica, uma aula muito dinâmica. Com certeza vai ter um resultado muito bom para os docentes. E muito obrigado, né, da minha parte. Aqui a professora Batista para falar. Isso, então eu trouxe, nós utilizamos bastante Carlos Drummond de Andrade, né, pela riqueza, né, pela profundidade, pela criticidade que as poesias deles trazem, né, e aí eu achei essa imagem, né, e achei interessante trazer para vocês, né, quando perguntaram para ele se eu gosto de poesia, eu gosto de gente, de bichos, de plantas, de lugares, de chocolate, de vinho, de papos amenos, de amizade, de amor. Acho que a poesia está contida nisso tudo, né? Então, já reflete, né, a importância que o Carlos Drummond tem, né, para a literatura brasileira e, consequentemente, nós podemos utilizar muitas poesias dele. Então, na internet, nós encontramos uma infinidade de poesias que podem estar atreladas, e não só ele, né, mas nós, como o tempo é limitado, nós resolvemos focar, né, especialmente nas poesias dele, pela profundidade, pela criticidade que elas trazem. Então, é isso. Obrigada, né, por terem participado desse momento, né, por estarem participando desse momento. Vamos, então, concluir a apresentação da Thalita. Se ela quiser, ela pode concluir, fazer suas considerações finais, para passar para os nossos outros participantes, que é o Marcos Gomes e o Jaelson Silva. Pode concluir, tá? Professora, só ressaltando mesmo, né, tudo que já foi dito da importância da geografia, da importância de compreender o papel da geografia, na importância de formar o aluno cidadão, de se compreender também a importância de utilizar esses recursos não convencionais, que eles têm muito a agregar no ensino da geografia, e que a poesia é um recurso muito rico, que pode ser utilizado de diversas formas. E é isso, muito obrigada pela atenção.